para você que nos acompanha pelo portal Bancários DF, pelas redes sociais do Sindicato dos Bancários de Brasília. Está no ar mais um programa TV Bancários, aqui na TV Comunitária. Pensamento do dia. As impossibilidades são possibilidades que ainda não foram tentadas. Saiba o que aconteceu em 15 de julho de 1945 no quadro Dias de Luta. 15 de julho de 1945. Grande comício no Pacaembu, em São Paulo, em homenagem a Luiz Carlos Prestes, recém-saído da prisão. 100 mil pessoas ouviram o escritor comunista chileno Pablo Neruda declamar o poema Mensagem em sua homenagem. Hoje, estou orgulhoso de vê-lo rodeado por um mar de corações vitoriosos. Vou dizer ao Chile, eu o saudei. 15 de julho de 1945. No programa TV Bancários dessa edição, vamos conversar com o presidente da Central Única dos Trabalhadores, aqui de Brasília, Rodrigo Brito, sobre o roubo de direitos dos trabalhadores, tendo como base a cartilha O Maior Roubo de Direitos da Classe Trabalhadora, que está em suas mãos. Lançada pela CUT Brasília recentemente, não é isso, Rodrigo? Exatamente, Janaína. Nós da Central Única dos Trabalhadores, da CUT Brasília, no último dia 11 de julho, lançamos na plenária extraordinária que a CUT realizou na sede do Sindicato dos Professores do Distrito Federal, essa cartilha que trata do maior roubo de direitos da classe trabalhadora, o maior roubo de direitos dos trabalhadores. Então, numa plenária, que até trouxemos aqui uma camisa na plenária para te dar de presente, que já que é um momento especial na nossa conjuntura, que força os trabalhadores a se organizarem. E até a camisa da plenária tem uma frase interessante, que é: o inimigo está aí, golpeia todos os dias, ameaça com novos golpes, e estes golpes nos unirão, hoje, amanhã ou depois. Isso é um segundo pensamento do dia. Sim, uma frase do nosso companheiro Che Guevara, que mais do que nunca é uma frase presente. Então, nessa plenária, nós realizamos o lançamento da nossa cartilha, uma cartilha que ela apresenta mais de 60 projetos de lei que tratam de diversas questões que são nocivas à classe trabalhadora e à sociedade brasileira, que ela elenca os números dos projetos, quem são os autores dos projetos e traz aqui questões, ou seja, de forma sucinta, um texto tranquilo, fácil de leitura, para que a população possa estar compreendendo como ela está sendo atacada pelos parlamentares, seja deputados federais ou seja senadores que estão no Congresso Nacional. Então é uma cartilha bem didática que serve para nós do movimento sindical como um instrumento para que a gente possa estar justamente dialogando com o trabalhador e mostrando que quando a gente fala que há um golpe em curso no país e que além desse golpe atacar a democracia brasileira, esse golpe vem a atacar os direitos da classe trabalhadora, e muitos trabalhadores falam, mas será que é verdade, será que não é? Então está aqui a prova que isso é verdade. Então também, Janaína, para você aí, cartilha, para que veja como os trabalhadores estão sendo atacados. Vou conferir, certamente. Tinha uma coisa que eu achei interessante, eu não conferi a cartilha toda, mas tem falando em qual nível está cada projeto de lei desse, se está no Congresso, se está no Senado, ou seja, tem uns que tiveram um avanço seríssimo para os trabalhadores, E qual é o principal objetivo da CUT com esse material? Então, justamente, o principal objetivo da Central Única dos Trabalhadores com o lançamento dessa cartilha é disponibilizar um instrumento que sirva tanto como instrumento de formação e informação para que as nossas entidades dialoguem com quem elas representam, ou seja, com suas bases, com seus trabalhadores, e mostrem para eles o risco que está em curso em nosso país, com esse golpe que está colocado, os projetos que podem ser nocivos à classe trabalhadora, a retirada de direitos que está iminente dentro do Congresso Nacional, como foi colocado. A cartilha apresenta em que etapa está cada projeto, e agora diversos projetos estão tramitando com uma velocidade muito grande, então acaba que é uma denúncia pública sobre o malefício que os parlamentares estão fazendo para a sociedade brasileira. Então, por isso, essa cartilha
ela é essencial para a nossa atuação, para o nosso trabalho, né, nesse período aí de ataques à classe trabalhadora. Certo. E eu vi que tem muitos projetos, né? Eu ia até te perguntar o número exato, mas se você souber pode responder. Mas mais ou menos quantos projetos, né, que estão aqui que prejudicam os trabalhadores diretamente ou indiretamente? Né? Então, são mais de 60 projetos que vêm a prejudicar a classe trabalhadora. E nós até recentemente, quando pensamos em elaborar essa cartilha, ela era para ter sido publicada já no final de maio, ela foi postergada, a sua publicação só ocorreu agora no início de julho, porque a cada semana, infelizmente, a gente era surpreendido com uma nova medida que vinha a ser prejudicial. Então, por isso, nós acabamos retardando um pouquinho, mas entendemos que deveríamos lançar essa cartilha, então lançamos essa primeira edição, mas se continuar os deputados fazendo esse desserviço, né, junto com os senadores para a sociedade brasileira, ou seja, a cada dia apresentando mais propostas, mais projetos que venham a penalizar a classe trabalhadora, em breve deveremos lançar já uma segunda edição com novos projetos. Embora o nosso intuito é colocar os trabalhadores nas ruas para fazer o enfrentamento a esse Congresso Nacional conservador, fundamentalista, que só quer roubar direitos da classe trabalhadora e, infelizmente, está fazendo o atentado à democracia em nosso país. Certo. E desses projetos aqui, qual o que está em pauta que você pode citar como um exemplo que todo mundo pode entender que vai prejudicar? Um que nós podemos citar claramente como exemplo, até porque teve uma repercussão muito grande ano passado, é o projeto de lei, o PLC 30, né, que está tramitando no Senado Federal hoje. Antes ele tramitava na Câmara dos Deputados com o número de PL 4330, que é um projeto que libera a terceirização sem limites, ou seja, a precarização de direitos. Ele aborda uma falsa regulamentação dos trabalhadores terceirizados, mas na verdade ele retira os poucos direitos que esses trabalhadores terceirizados têm e precariza as categorias que estão organizadas, né? Seja categorias da área privada, que esteja na atividade fim, seja categorias do setor público. Ele ataca a organização sindical, ou seja, o instrumento de luta da classe trabalhadora. Então, esse projeto 4330, que tramita no Senado com o número de PLC 30, mas o projeto também do negociado sobre o legislado, que também é de interesse, grande interesse da Fiesp, e é também uma moeda de troca que o Temer vai ter que dar para a Fiesp, em virtude do apoio que ela deu a ele durante o golpe. Sim. Então, esses dois projetos, eles vêm com o intuito de rasgar todos os direitos trabalhistas conquistados, podemos botar assim, nos últimos 100 anos. Porque ele vem a colocar em risco o 13º, vem a colocar em risco as férias dos trabalhadores, a jornada de trabalho, ou seja, o trabalhador, por exemplo, no negociado sobre o legislado, ele senta numa mesa para discutir com o patrão avanços, que é essa propositura nossa, por exemplo, os bancários que estão em campanha nacional. Quando a gente senta com a FENABAN, Federação Nacional dos Bancos, nós sentamos com o intuito de buscar avanços, de conquistar aumento real de salários, de conquistar novas cláusulas, que seja na área de saúde, na área de segurança, que venham a beneficiar a categoria. Esse projeto, por exemplo, do negociado sobre o legislado, ele sendo aprovado, nós vamos sentar para iniciar uma negociação com a FENABAN sem nem ter garantido o que está hoje na consolidação das leis trabalhistas, ou seja, férias, 13º, entre várias outras questões. Então, rasga a nossa CLT, rasga a Constituição Federal, acaba com o direito de organização dos trabalhadores. Então, realmente, nós temos um nefasto ataque à classe trabalhadora e à sociedade brasileira. Porque também na cartilha abordamos outros temas que são de grande relevância, como temas relacionados às mulheres, temas relacionados, né, à questão LGBT, ao meio ambiente, aos trabalhadores rurais, né? Então, há diversas questões que são essenciais e fundamentais para a sociedade brasileira que estão nessas cartilhas. É importante que as pessoas acessem o site da nossa CUT, né, que é cutbrasilia.org.br, abram a cartilha, leiam ela com bastante atenção para se apropriar dessa discussão, desse debate, para principalmente lutar pelos seus direitos. Isso aí, muito obrigada, Rodrigo. O programa TV Bancários vai para um rápido intervalo e volta já já. Não saia daí. Oi, pessoal. Aqui é Marlene Dias, secretária executiva dos bancários aposentados do sindicato.
A finalidade é para convidar vocês para uma sessão pipoca no dia 21, às 18 horas, aqui no Sindicato dos Bancários. E tem mais, nesse momento também convido vocês para a mini Olimpíada dos Bancários Aposentados, que vai ser também aqui no sindicato. Com isso, vamos trazer para o sindicato você, bancário aposentado. Teremos essa mini Olimpíadas com 5 modalidades: canasta, drama, truco, dominó e mais alguma coisa. Esperamos vocês no intuito de agregar o nosso segmento. O delegado sindical é o principal elo entre os bancários e o sindicato, fundamental para a organização e mobilização dos trabalhadores, na defesa e na garantia dos direitos da categoria. Com mandato de 1 ano, o delegado sindical deve ser atuante, mantendo contato permanente com a categoria. Você sabe o que faz um delegado sindical? Representa o sindicato junto aos bancários, organiza e mobiliza a categoria no local de trabalho, divulga decisões políticas e administrativas do sindicato, conscientiza e estimula os bancários sobre a importância da sindicalização, participa e auxilia na organização de eventos promovidos pelo sindicato, recebe críticas e sugestões dos bancários e as encaminha ao sindicato, zela pelo cumprimento das normas e deliberações do Estatuto e das Assembleias. Contribua com a organização e mobilização dos bancários de Brasília. Seja delegado sindical. Chapuri, uma revista autoastral voltada para a promoção da qualidade de vida e da defesa de direitos. Vale a pena conferir e assinar. www.chapuri.info. O programa TV Bancários está de volta. E antes de voltar a falar com o Rodrigo Brito sobre o roubo de direitos trabalhistas, gostaria de lembrar para vocês novamente sobre o Cesta Básica que está ocorrendo no Sindicato dos Bancários de Brasília, né, no Teatro da Entidade, que nessa sexta-feira, dia 15 de julho, vai ter uma homenagem ao rock com o Tico Santa Cruz, da banda Detonautas, e a banda Amendoim. E na próxima sexta-feira, dia 22, vai ter uma homenagem à cultura afro-brasileira com a banda Filhos da Dona Maria. E na última sexta-feira do mês, teremos Artistas pela Democracia que apresentarão o espetáculo Insurgência. Ou seja, é um espetáculo cultural, né, para todas as idades, para as famílias. E você, Rodrigo, já chegou a assistir algum Cesta Básica dessa temporada? Com certeza, do Tico Santa Cruz, você vai estar presente. Eu vou dar um hoje. jeitinho de estar presente, de dar um pulinho lá. E nos outros também esperamos, porque temos a convicção que são grandes espetáculos que estão sendo promovidos pelos sindicatos bancários de Brasília, dentro de uma perspectiva e de uma política cultural acertada da sua direção, que tende a valorizar a cultura em nossa cidade, né? E principalmente de uma maneira bastante positiva, gratuita para nossa categoria e para os trabalhadores como um todo. Inclusive, o projeto Cesta Básica já tem um tempo, né, que o sindicato realiza ele, não com a periodicidade exatamente certa, mas essa ideia de colocar em época de férias, na minha opinião, tá muito boa. Então, Rodrigo, voltando a falar sobre o maior roubo dos direitos da classe trabalhadora, né, da cartilha lançada recentemente pela CUT Brasília. Então, esses projetos, eles afetam também os programas sociais em andamento como o Bolsa Família? Então, os projetos que estão tramitando no Congresso Nacional, muitas vezes as pessoas acreditam que não tem a ver com elas. Mas acaba que todo projeto, de uma maneira ou outra, afeta o cidadão brasileiro, a cidadã brasileira, né? Então, por exemplo, nós temos projetos que estão em curso que são verdadeiros mecanismos de privatização das nossas empresas públicas, né? Então, pode vir a privatizar a Caixa Econômica Federal, né? Pode vir a acabar com o Banco do Brasil, Correios, né? Com a nossa Petrobras, que está em curso aí um entreguismo do pré-sal, da nossa riqueza brasileira, do patrimônio nosso, que é o petróleo. Então, assim, tem várias questões que acabam vindo a prejudicar e prejudica de diversas formas. Por exemplo,
A Caixa Econômica Federal, ela tem um papel essencial, né, no nosso país, uma vez que ela é um dos principais atores que realizam, que acabam desenvolvendo essas políticas públicas que foram iniciadas no governo Lula, teve uma continuidade no governo Dilma e agora no governo interino nós estamos temendo pela sua continuidade. Mas, por exemplo, se a Caixa Econômica vier a ser privatizada, né, vier a ser atacada, pode sim vários projetos virem a ter problemas. Por exemplo, o Minha Casa Minha Vida é feito através da Caixa. Se o capital privado vem a comprar a Caixa Econômica Federal, a tendência natural é que os contratos sejam revistos, ou seja, que haja uma nova precificação dos contratos. Com isso você pode ter aumento dos valores das parcelas, por isso você pode mexer no subsídio, mexer na taxa de juros, ou seja, aquela pessoa que adquiriu um imóvel pode vir no futuro não ter condições de, mesmo já tendo adquirido, adivinha realizar os pagamentos, né? Então aí acaba criando demandas judiciais e vários outros problemas. E aquelas pessoas que têm uma perspectiva de conquistar, pode não vir a conquistar, ou seja, quem já é beneficiado com o programa social pode vir a ser prejudicado e aquela pessoa que almeja, né, conquistar esse programa social também pode vir a ser penalizado. Então, o entreguismo do patrimônio da população brasileira que está em curso no Congresso Nacional, com certeza afeta a toda a sociedade, afeta todo cidadão, a toda cidadã. Ou seja, um regresso total. Com certeza. E, Rodrigo, você já falou, né, que a cartilha está disponível no site da CUT Brasília. E quem quiser o material impresso, como é que pode conseguir? Então, quem quiser o material impresso, ou seja, realmente a cartilhazinha na sua mão para poder fazer uma leitura e ter ela constantemente para analisar, até para sempre que se tornar público o debate sobre o projeto e ter mais elementos, o ideal é que ele vá ao seu sindicato, que ele solicite a cartilha, né, pegue lá e, porventura, se a entidade não tiver a cartilha disponível, que ele exija do seu sindicato que ele providencie para entregar para ele, trabalhador, né? Uma vez que, como dissemos, essa cartilha ela é um instrumento essencial para que o trabalhador se apodere do conteúdo dos projetos que estão no Congresso Nacional tramitando com o único objetivo de vir a retirar seus direitos, de vir a prejudicar a sua qualidade de vida em detrimento da classe trabalhadora como um todo, para garantir uma maior lucratividade aos grandes empresários, aos latifundiários e fazer o entreguismo do nosso patrimônio para o capital externo, né? Ou seja, essa cartilha é sim um instrumento que vai ajudar a conscientizar a população sobre o golpe que está em andamento na nossa sociedade, né? Sim, é um instrumento de luta contra o capitalismo que está em curso com vários projetos dentro do Congresso Nacional, simplesmente para tirar de quem tem menos para dar a quem tem mais. Isso aí, Rodrigo. E eu gostaria que você desse um recado para todo mundo que está nos assistindo, mais uma vez, né, com suas palavras de reflexão, que é o que você sempre traz aqui para o nosso programa, para se unir à população, à classe trabalhadora, para a gente evitar esse regresso para todo mundo. Sim, a Central Única dos Trabalhadores, a nossa CUT Brasília, ela realizou uma plenária extraordinária no último dia 11 de julho. Lá tiramos orientações para as nossas entidades filiadas para que a gente se organize de uma forma mais adequada, realmente una a classe trabalhadora para combater essa tentativa de redução de direitos, essa tentativa de ataque à democracia brasileira. Então, nós definimos um calendário até o 15 de agosto para que as entidades realizem assembleias plenárias, seminários, ou seja, tenham fóruns de debate com suas bases para que a gente possa estar discutindo a atual conjuntura, o risco que nós temos de retirada de direitos, o risco que nós temos com esse ataque à democracia, com esse golpe que está em curso, e também tiramos já um indicativo de Assembleia Geral da Classe Trabalhadora para o dia 22 de agosto. Então, ou seja, nesse momento onde claramente em nosso país a disputa de classe está dada, cabe ao trabalhador estar junto com seus companheiros e companheiras com a classe trabalhadora do mesmo lado e não atendendo aos interesses daquela minoria que sempre lucrou e explorou a maioria da população brasileira. Ou seja, se junte ao seu sindicato, participe das atividades, se o sindicato não marcou uma assembleia, uma plenária, cobre dele e participe da Assembleia Geral da Classe Trabalhadora, que ocorrerá agora no mês de agosto, e venha para a rua junto com a CUT
para que a gente defenda a democracia em nosso país, para que a gente não permita o retrocesso e para que a gente não permita que os ladrões de direitos que estão no Congresso Nacional venham a usurpar as nossas conquistas, que foram frutos de muitas lutas, de muitas batalhas, que os sindicatos, junto com a classe trabalhadora, conquistaram aí por diversos anos. Então, tudo que nós conquistamos está em risco agora, pode ser jogado no lixo. E cabe a você vir para a rua, lutar junto com a gente para não permitir isso. Isso aí, tem muitas atividades para os trabalhadores e a população participar. Inclusive, Rodrigo, a CUT, né, aqui de Brasília, ela faz muitas atividades em outros assuntos também, como a comunidade LGBT, né? Tem um recadinho para dar aí para essa... Sim, nesse último dia 12 de julho, na Central Única dos Trabalhadores, a CUT Brasília, ela realizou o lançamento do coletivo LGBT da nossa central. Então nós esperamos com isso potencializar ainda mais a luta contra a intolerância, contra a discriminação, contra o preconceito e conclamamos também a todo militante, né, que defende a luta, que é contra, que realmente se sente prejudicado, mas aquele também que muitas vezes não é atacado, não é penalizado, mas que não concorda com a intolerância que existe no nosso país, que também procure a CUT e participe desse debate, participe das atividades, para que a gente não permita que a população LGBT, que as pessoas sejam penalizadas simplesmente por estarem definindo sua identidade, gênero, sua orientação sexual, ou seja, venha fazer parte dessa luta também, porque não podemos permitir que a intolerância, o preconceito, a discriminação prevaleça no nosso país. Isso aí. Mais um movimento para todo mundo participar. Isso aí, Rodrigo, muito obrigada pela sua participação aqui no programa TV Bancários, é sempre um prazer recebê-lo. E no quadro Além de Bancário Eu Sou de hoje, vamos conhecer Adão Passos, que além de bancário do BRB, é corredor de rua. Meu nome é Adão Passos, além de bancário, eu sou corredor de rua. Em 2010, eu passei por uma situação muito difícil na minha vida. Eu perdi um filho, né? Aí eu falei, olha, eu tenho 3 caminhos a tomar. Ou eu caio na depressão, na cachaça, ou sacudo a poeira e faço alguma coisa. Aí eu estava no computador e vi uma corrida de rua. Inscreva-se, né? Eu me inscrevi nessa corrida. 5 km. Resolvi correr, entendeu? Resolvi começar essa corrida e parece que ali foram uma terapia, foram 40 minutos de desabafo, sabe? De briga, de falar com Deus e todas essas coisas que eu fiz. E quando eu terminei a corrida, eu terminei muito bem. Aí eu vi que a corrida seria a minha terapia, seria o meu escape, né? Vi que eu tinha condições de fazer uma meia maratona. Aí eu comecei a fazer treinamento para meia maratona. Eu comecei em janeiro de 2010, quando foi em outubro de 2010 eu estava participando da minha primeira meia maratona, que foi a das Pontes. E para mim foi fantástico, foi uma superação. Eu superei praticamente todos os meus limites nessas corridas. De lá para cá eu venho participando de todas as corridas de longa distância. Meias maratonas, corridas de 140, 100 km, volta à ilha, volta ao lago. São Silvestre, Internacional do Rio de Janeiro, corridas internacionais, Buenos Aires foram 2 vezes. E, enfim, a gente tem praticado essas corridas e isso tem feito muito bem para mim. Por quê? Porque além de me manter uma qualidade de vida muito boa, me fez eu estar mais vivo, mais presente, né? A corrida, ela lhe proporciona uma vantagem em relação aos demais esportes. Qual é? Você não depende de ninguém para praticar esporte, depende de você. Bota um tênis na mochila, coloca um short e onde você estiver você corre. 0 graus, 20 graus, 50 graus, não tem problema. Eu já corri a 48 graus de temperatura, entendeu? 2 horas da tarde, então isso é muito bom. Daqui a pouco a gente pega um pedaço de trilha, né? E aí vamos pegar a lagoazinha, a direita e a esquerda. Não dá pra ver não, mas é gelado pra caramba.
Em dezembro agora, dezembro e janeiro, eu vou participar do desafio do Pateta na Disney, que são 4 corridas. Você começa, são 4 dias de corrida, uma atrás da outra. No primeiro dia você corre 5 km, no segundo você corre 10 km, depois você corre 21 km, depois você corre 42 km. É um desafio danado, porque além de ser vários percursos um atrás do outro, ainda tem a questão da temperatura, que é muito gelado nessa época do ano lá, 3 de alta temperatura e chega alguns casos de ficar abaixo de 0 a temperatura. É um desafio agora, em janeiro desse ano, de 2017, eu quero fazer, já estou inscrito na verdade, né? Vamos lá, Adão, 19K! Na corrida, cara, ele proporciona uma amizade, um social media aumenta, porque quando a gente está correndo junto, todo mundo ali é igual. E tem um fortalece o outro nas corridas de longa distância, por exemplo, e aí você faz amizade. Você tem o nosso grupo de corrida, que a gente tem 150 participantes. Então todo mundo se comunica, a gente faz churrasco, a gente se encontra, a gente faz treinamento juntos no final de semana, durante a semana. E aí, o que é mais importante, lá não tem diretor, lá não tem superintendente, lá não tem caixa, não tem, todo mundo é igual, não tem esse negócio. Então proporciona você a ter um ciclo de amizade muito grande, sem nenhum preconceito, isso é que é importante. Bora. Olha aqui nascer do sol bonito, só para quem corre de madrugada, velho, que vê o dia amanhecer. Somos bancários, é verdade, mas somos muito mais atletas do que bancários. Essa corrida que eu fiz, que eu filmei, ela tem foi engraçado que foi coincidência, porque, como eu falei, eu comecei com o meu filho, morreu em 2010, comecei a correr. Então, eu decidi que todo dia 30, o dia que ele faz aniversário, todo dia 30 de junho, eu faço uma meia maratona para ele. O nome é Meia Maratona do Lucas. E como é que é essa meia maratona? Eu saio da minha casa, todo dia 30, vou acordar às 5 horas da manhã, num frio lascado, porque junho é um mês frio, né? E aí qual é o trajeto? Da minha casa no Parque Pena 19, eu saio em direção à Épia, aí chegando no final eu já vejo a catedral. Ali eu caio para a direita e passo para as dos ministérios. Aí vou até o palácio lá em Itamaraty, né? Aí eu volto para a catedral, dou uma paradinha lá, faço minha oração com meu filho. E aí eu sigo em direção à rodoviária. Na rodoviária, subindo, vou até ali perto do HDB, voltando, chego no banco. Isso dá 21 km e 300 metros. É muito, todo ano eu faço isso para ele, todo ano. É um negócio interessante, foi muita coincidência e eu fiquei muito feliz por poder filmar esse trajeto, porque até então não tinha feito isso. Essa coisa é minha, é particular, não é ninguém tá fazendo ela para mim, eu faço ela. Então não tem medalha, não tem troféu, não tem nada, porque é eu que faço esse evento, né? Então a medalha foi proporcionar essa reportagem e eu poder dizer a todo mundo que eu faço para meu filho. É muito importante, foi ele que me fez correr. Ele não está aqui, mas ele me faz correr. Segura, peão! Aí está o BRB! Essa prova é muito especial para mim porque meu filho faria hoje 22 anos de idade, meu filho Lucas. E todo dia 30 de junho eu faço homenagem a ele. E agora estou acompanhando um amigo aí, o Lúcio, que é bancário. Fechamos a prova 22 km com muita qualidade, baixa temperatura, mas muito fôlego e muita vontade de vencer. Que vem a próxima! Valeu! É isso aí, Adão, parabéns. E hoje vamos encerrar o programa TV Bancários com música de qualidade. Nosso convidado é o músico Cícero Cerqueira. Com uma carreira consolidada em Brasília, ele ministra aulas de gaita e violão também no Sindicato dos Bancários de Brasília. Seja bem-vindo, Cícero, tudo Obrigado, bem? tudo Ele já bom. provou que toca gaita com qualidade. A gente trabalha há muitos anos já com gaita, com violão. Isso aí. E quais dias, horários e locais que você costuma ministrar as aulas? É bem flexível, assim, de segunda a sexta, no próprio Sindicato dos Bancários, nas salas de curso, a escolher o horário comigo ou ligando lá para os próprios bancários, falando com a Clarissa. Lá na Cultura? Na Cultura.
E então, assim, esse horário é combinado comigo, ela podendo ligar e ela me passar também os horários. E a duração da aula é 1 hora, tá? E tem descontos para bancário também. Isso é mesmo. Quanto é o desconto para bancário? É 20%. Isso aí, o bancário que tem interesse em aprender a tocar gaita ou violão, não perca tempo, hein? Mas aí, quem tem interesse em marcar um horário com você bem legal, como é que pode entrar em contato? E-mail, telefone? Você pode entrar em contato por e-mail, cissocerqueira@gmail.com, né? CISSO, cissocerqueira com C, @gmail.com, ou no 992710568 por celular ou WhatsApp. Isso aí. Você pode tocar mais um pouco de gaita pra gente? Sim. Eu vou tocar um pouco dessa gaita aqui que nós chamamos de gaita diatônica. É uma gaita que o legal dela é que ela é bem fácil de carregar. E é um instrumento pequeno que tem um som muito legal, assim. E aconselho assim, a todos que nunca, mesmo quem nunca estudou música, quem nunca teve contato com o instrumento, a gente ensina desde o começo a didática bem do iniciante até para quem queira se aperfeiçoar também. Certo. Ok? Ok, pode começar. Vamos lá. Muito Ok. bom. Muito Obrigado. bom. Quanto tempo a pessoa tem que treinar para chegar a esse nível, assim, para dominar uma gaita? Bom, para dominar uma gaita são muitos anos, né, para chegar nesse nível, mas, assim, inicialmente, com 3 meses de aula, geralmente o aluno ele já está tocando algumas músicas, algumas canções, e lá também nos bancários a gente faz apresentação, às vezes no final do ano, com os alunos no próprio teatro dos bancários. Legal. Então, assim, a partir de 3 meses ele já domina algumas canções, 6 meses ele já está num nível de poder se apresentar. Então, assim, ao mesmo tempo que é rápido para quem está iniciando, né? Assim, para chegar num nível top, aí realmente a pessoa tem que querer ser profissional e se dedicar bastante. Mas eu aconselho muito, assim, para quem, até para desestressar o bancário, os sindicalizados e dependentes, que tem desconto também, chegar fazer uma aula de música, seja de violão, de gaita, independente de querer ser profissional, é muito bom para desestressar. Ou seja, a música é uma fuga. A música é um outro mundo. Você entra em outro... É uma fuga que, ao mesmo tempo, saudável, né? Vamos dizer assim, uma fuga saudável, que você entra em outro patamar de mental, espiritual. Então, assim, eu acho que vale a pena. Todo mundo deveria tocar um instrumento. Com certeza. É isso aí, Ciso. Muito obrigada pela participação. Obrigada a você que nos acompanhou. Se você tem alguma dúvida ou sugestão, não esqueça de sempre acompanhar o portal bancariosdf.com.br. Então vamos encerrar com o violão agora? Vamos lá. Isso aí, vamos.